Pai Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais uma ministração da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 8, do terceiro trimestre de 2020. O título da nossa revista trimestral é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje, lição de número 8, traz como título As causas da desunião devem ser eliminadas. Hoje, 23 de agosto de 2020. E o texto áureo se encontra no livro dos Salmos e é o Salmo de número 133, versículo de número 1, que diz o seguinte: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz que a união é uma força indispensável à igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 5, no versículo 1, e depois do versículo 6 até o versículo de número 12. Diz o seguinte: versículo de número 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usuras tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Que título atual, que coisa maravilhosa nós estudarmos hoje, nós refletirmos hoje sobre um tema que é tão necessário fora da igreja, principalmente dentro da igreja. O tema hoje é a união. E essa união dentro da igreja, ela se faz necessária de uma forma muito clara na Bíblia Sagrada. Dentro da igreja, dentro da nossa convivência com os irmãos, é necessário que nós tenhamos realmente essa união, como é falado lá no Salmo 133, né? É um dos menores capítulos da Bíblia, dos menores salmos. Não é o menor, porque o menor é o Salmo de número 117, mas o Salmo 133, que é o nosso texto áureo hoje, ele nos diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Você aí de casa está completando a frase, está completando o versículo, que os irmãos vivam em união. Muito se tem falado em união aí fora, no mundo. Existem vários adágios populares, vários axiomas que dizem que a união ela é importante. Podemos citar que muita gente fala que uma frase é unidos venceremos. Outros dizem que a união faz a força. Uma andorinha só não faz verão. E mais recentemente uma frase que ficou conhecida é que ninguém solta a mão de ninguém. Então são várias frases aí que falam, que pregam a união dentro de determinadas causas, né? Dentro de determinadas situações.
Mas o que é a união realmente? O que significa esta palavra união? No dicionário nós podemos ver que união é o ato ou efeito de unir, junção de duas coisas ou pessoas, conformidade de esforços e pensamentos, concórdia, aliança. Olha que coisa linda é a união. E o Salmo 133 é trazido como um texto áureo da nossa aula de hoje. Ele é um cântico dos degraus, ou ele faz parte de uma coleção de 15 cânticos, de 15 salmos, que são chamados os salmos de peregrinação. Ela é chamada também de cânticos de romagem, onde as pessoas, os hebreus que saíam para Jerusalém, para as festas de Jerusalém, eles tinham essa espécie de inário, que eram os cânticos de romagem, os cânticos do degrau, os cânticos de subida, onde eles iam recitando, cantando esses salmos no decorrer da viagem, no transcurso das suas viagens. E este salmo, ele representa muito bem a ideia de união do povo judeu. Vamos ler o salmo todo o salmo de número 133, que é composto de 3 versículos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Todo crente sabe disso, em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que salmo abençoado esse salmo de número 133, não é? Que deixa bem claro, bem nítido, termo união para nós cristãos. O que é que significa essa união? Pode ser que no primeiro momento a gente não entenda bem, é como o óleo que desce sobre a barba, é como o orvalho de Hermon. Então vamos ter uma ideia do que significa isso aqui. A união dentro da convivência entre os irmãos, ela é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Um óleo precioso. Esse óleo ele era usado para ungir os sacerdotes. O sacerdote ele era ungido uma única vez por aquele óleo, e era um óleo feito por um perfumista profissional. Era um óleo muito caro, era um óleo precioso, era algo que perfumava, né? É como a união. A união entre os irmãos é algo que exala um cheiro, exala um perfume, é algo que é agradável, é gostoso de sentir a união, assim como era gostoso de sentir o cheiro daquele óleo, daquele perfume que era usado na unção dos sacerdotes. E continua aqui o nosso textuário dizendo que ele desce a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. E ficava o significado para o povo judeu, para nós também, que ele descia, era colocado na cabeça e ele escorria por todo o corpo do sacerdote, até chegar à orla lá, o finalzinho do seu vestido, das suas vestes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a união ela tem que passar por todo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Assim como o óleo percorria o corpo todo, a união ela deve percorrer todos os membros da igreja de Cristo Jesus. E ele continua, é como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Olha só, o monte Hermon, ele está na extremidade norte de Israel, e o monte Sião na extremidade sul. Então, o Monte Hermon, ele é chamado também de Monte Nevado, não é? Porque ele permanece congelado com
com o gelo formando lá no seu cume, permanece gelado e as pessoas avistam de longe, de muito longe, conseguem avistar o Monte Hermon. Mas aquele gelo, quando ele descongela, né, quando existe o derretimento daquele gelo, ele escorre ali sobre o Monte Hermon, ele vai formar vários rios, entre eles o Rio Jordão. E o orvalho que se forma lá no Monte Hermon, ele caminha, ele passa, percorre vários quilômetros de uma extremidade, da extremidade norte até a extremidade sul, e vai levando aquele refrigério, aquela sensação térmica agradável. Eu lembro que eu sou do interior e nós morávamos ali na cidade de Iguatu, e eu lembro que criança, as pessoas colocavam as cadeiras na calçada e ficavam esperando o vento Aracati. O Aracati, ele está distante uns 300 quilômetros de Iguatu. Mas o vento, a brisa que sai do mar, lá da cidade de Aracati, por ali, por perto de Aracati, Fortim, ela sai percorrendo e tem o caminho percorrido pelo rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe leva essa brisa, esse vento, e vai percorrendo o sertão até chegar lá na cidade de Iguatu. E as pessoas ficavam sentadas na calçada porque passavam o dia inteiro sentindo aquele calor, o calor do centro-sul do Ceará, e quando vinha aquele vento refrescava, era algo agradável, que as pessoas se refrigeravam, usavam aquele vento ali para aplacar um pouco aquele calor que passavam durante o dia. E da mesma forma, era no Monte Hermon para o Monte Sião. Apesar da distância, o orvalho ele percorria vários quilômetros para chegar até o Monte Sião. Nós, enquanto crentes em Jesus Cristo, também devemos entender essa passagem bíblica. Por quê? Porque assim como o refrigério que vinha do Monte Hermon para o Monte Sião, ele passava por vários lugares, por várias localidades, e onde ele passava, ele levava o refrigério, amenizava o calor. Assim é a união. Por onde o crente passa, por onde o crente anda, ele sai espalhando, levando o refrigério da união. A união que é tão importante, né? Como o nosso textuário frisa, como o nosso textuário traz. Um salmo que vai falar dessa união entre os irmãos. E ele termina o salmo dizendo que porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Que bênção o nosso textuário. Só o textuário já deu aí quase a aula inteira, né? Já deu muita coisa para se falar só do textuário. Mas nós vamos passar agora para a lição. A lição que traz no tópico 1, o seguinte tema do tópico 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Essa mesma união que nós falamos lá no Salmo de número 133, que é agradável, que é suave, que é boa para nós e que também alegra o Espírito Santo de Deus. Essa união, ela era uma característica dos judeus que tinham saído do cativeiro babilônico e que estavam ali na reconstrução dos muros, que estavam ali trabalhando. Era uma característica que os povos vizinhos, eles deveriam comentar. Vocês estão vendo como os judeus são unidos? É um povo tão unido, é um povo que trabalha junto, é um povo que trabalha durante o dia, vigia durante a noite, mas é um povo que não perde a união. Só que a gente tem que entender qual era a base dessa união. É o que vai falar o subtópico de número 1. Era o mesmo povo, confessavam a fé em um Deus único e verdadeiro, o altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Era um povo que, no meio de uma infinidade de outros povos politeístas, era um povo monoteísta, que se apegavam à crença do Deus único e verdadeiro. E estavam ali unidos
levantando o templo, quer levantando o templo, quer levantando os muros, quer prestando culto a Deus. Esse povo estava unido. E era isso que fazia com que era característica deste povo, desta união. Todos estavam imbuídos em uma única missão. Estavam imbuídos na reconstrução de Jerusalém, em retomar aquilo que eles haviam perdido por ocasião do cativeiro babilônico. E esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Nós também professamos a fé em um Deus único. Nós também temos edificado o altar de Deus nas nossas casas, em nossas igrejas. Nós também somos como aquele povo, somos visados, somos observados por várias pessoas de fora, que observam que essa nossa união, que deve existir, a união entre o povo de Deus, ela é uma forma de evangelizar. Quando você vê uma igreja que é unida, uma igreja que permanece em união, os membros desta igreja permanecem em união, o evangelismo se torna mais eficaz, porque as pessoas de fora veem que ali existe união. Veem que ali existe união. Essa palavra ela aparece muito intimamente ligada com amor. Então, se existe união, existe o amor entre os membros daquela congregação, daquela igreja local. O tópico 2, ele vai falar aqui sobre a união entre os judeus estava ameaçada. Uma união tão bonita que fazia talvez até inveja aos outros povos que não tinham aquela união, porque professavam vários deuses, tinham muitos interesses incomuns entre eles. Então, esse povo estava com essa união ameaçada. E o que foi que aconteceu para que essa união estivesse ameaçada, meus irmãos? É o que nós vamos ver. Judá encontrava-se comercialmente isolada dos povos vizinhos. Nós já vimos em lições passadas que Samaria tentava a todo custo parar aquela obra, tentava a todo custo cessar o trabalho dos judeus de reconstrução, primeiramente do templo, depois dos muros, e tentavam de toda forma desestimular aquele trabalho, aquela missão. O povo que veio do cativo da Babilônia eram aproximadamente 50 mil homens que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Enquanto que estima-se historicamente que o povo que estava já em Samaria ficava em torno de 300 a 500 mil habitantes. E o povo de Judá estava isolado. Estava isolado porque em Samaria eles se tornaram realmente inimigos do povo de Deus e queriam a todo custo parar aquela grande obra. O trabalho de reconstrução dos muros resultou em uma diminuição da oferta de cereais também. Por quê? Porque os agricultores estavam trabalhando em Jerusalém. O livro de Neemias fala que durante o dia eles trabalhavam na reconstrução do muro, à noite eles trabalhavam na guarda, então eles não voltavam para os campos. Houve uma diminuição na oferta de alimentos. E quando há uma diminuição na oferta, o que é que acontece? Os preços sobem, o custo de vida aumenta. Então essa foi uma das formas. Por que aconteceu essa desunião? Primeiro, como eu já falei para vocês, eles estavam em um ambiente totalmente hostil, com povos que estavam no seu derredor, que eram hostis a eles. Segundo, houve uma diminuição na oferta de cereais. Terceiro, os fatores climáticos contribuíram para a escassez de alimentos. Então, seca, as colheitas não deram o que eles esperavam, por conta de fatores climáticos, fatores de seca. E os administradores anteriores, como é falado por Neemias, eles haviam explorado o povo. Lá no versículo de número 15 ele vai falar isso aí, que os que tinham vindo antes dele eram também corresponsáveis por aquele momento que eles estavam passando de escassez. A escassez era
tremenda. Algumas pessoas não tinham dinheiro para comprar o próprio alimento. Não tinham dinheiro para comprar a própria comida. Estavam passando fome, passando necessidade. Alguns precisavam hipotecar as suas propriedades para comprar esses alimentos e também para pagar os impostos. Por quê? Porque o Império Persa, apesar de ter permitido que eles retornassem a Jerusalém, ainda continuavam cobrando tributos, cobrando impostos daquele povo. E o povo tinha que pagar. Para pagar os impostos e comprar alimentos, eles hipotecavam as suas fazendas, as suas propriedades. Eles tiveram que tomar dinheiro emprestado para pagar tanto os impostos como para comprar alimentos. E quando os juros que eram cobrados eram juros acima da média, porque alguns judeus que eram abastados, que tinham dinheiro, que emprestavam esse dinheiro aos mais pobres, eles começaram a ver no caos daquele momento uma oportunidade de se locupetar, uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, de ficar mais rico. Será que a gente vê alguma coisa parecida no dia de hoje? Pessoas que se aproveitam de um momento de caos, de um momento de pandemia, e aproveitam-se desse momento para superfaturar compras públicas. Não é isso? A gente vê que esse tema é um tema muito atual. Pessoas que se aproveitam de momentos de escassez, de dificuldades, e onde ele vai se aproveitar exatamente daquelas pessoas que são as mais pobres. E é nesses momentos de caos onde os mais ricos se tornam mais ricos e os mais pobres se tornam ainda mais miseráveis. Foi isso que aconteceu, porque algumas pessoas que tinham dinheiro, que eram abastadas, viram nesse momento de escassez uma oportunidade para que de maneira totalmente equivocada, totalmente errada, eles aumentassem ainda mais os seus ganhos, os seus lucros. Foi o que aconteceu. O povo já não aguentava mais, o povo já estava sofrendo há muito com a falta de alimentos, com as hipotecas das suas propriedades, com os seus filhos sendo já dados como pagamento de dívidas para serem colocados como escravos, o que a lei mosaica proibia. A lei mosaica proibia tanto a usura, né, tanto o emprestar dinheiro com esses lucros, com juros exorbitantes, que a gente vê ainda hoje, né, ainda existe hoje no nosso dia, o que eles chamam aí de os agiotas, que emprestam dinheiro a juros com os juros bem acima dos juros de mercado. Inclusive isso aí é previsto no nosso Código Penal como crime. É crime praticar agiotagem no Código Penal brasileiro. E também era proibido pela lei mosaica. Então eram duas leis mosaicas que eram infringidas. Tanto emprestar juros, emprestar dinheiro através de juros, a usura, como também a venda do judeu, vender outro judeu como escravo. E o problema chegou aí nas mãos de Neemias, que era o líder do povo. Chegou essa batata quente que foi colocada nas mãos de Neemias. O povo, as mulheres, começaram a reclamar e chegou até Neemias, que era o líder, o governador. E ele, de uma maneira muito sábia, de uma maneira que todo líder deve fazer, ele solucionou o problema, é o que nós vamos ver. Neemias solucionou o problema, é o nosso tópico de número 3. Primeiro, Neemias, ele convocou um grande ajuntamento. Ele não resolveu, não chamou ninguém em particular, não tentou fazer conchavo, não tentou fazer acordos escusos ou alguma coisa que viesse depois a prejudicar ainda mais o povo. Ele chamou, ele convocou um grande ajuntamento. E depois ele fez uma proposta conciliadora. É o que fala aí o subtópico número 2. Até Neemias, pelo que a gente entende, ele também emprestou um dinheiro a alguém. Talvez por um descuido, mas ele entendeu que aquilo estava errado. E ele diz aí, Neemias faz uma proposta: deixemos este ganho. Ele diz: eu e meus moços também, mas hoje a gente não vai mais querer juros de ninguém.
Vamos acabar com essa história. Nós já conseguimos resgatar o povo, agora vocês querem entregar o povo de novo. Os nossos filhos, as nossas filhas, vocês querem entregar de novo como escravo para que depois nós tenhamos que comprá-los novamente. E aí ele faz aquele discurso para o povo, faz a proposta de que não se cobre mais juros e que não somente deixe de cobrar juros, mas que se faça uma restituição, que se restitua aquilo que foi cobrado indevidamente. E o povo, a proposta de Neemias, o subtópico número 3, vai falar que a proposta foi acatada. Que coisa maravilhosa quando o líder ele se coloca na posição primeiro de ouvir o que o povo tem a falar. E depois, sob a direção de Deus, tenta resolver aquele problema. E o tópico número 4 vai dizer que a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Irmãos, problemas de desunião, seja na igreja, seja na família, seja em qualquer lugar que seja, ele tem que ser tratado imediatamente. Nós não podemos protelar problemas. E principalmente quando o problema ele gera uma desunião. Ele vem de encontro à harmonia entre o povo de Deus. Ele deve ser tratado, ele deve ser conversado e ele deve ser resolvido. Muitos homens de Deus, na Bíblia Sagrada, deixaram de agir no momento oportuno e tiveram aí consequências desastrosas para a sua vida. Nós vemos o exemplo do profeta Eli com os seus filhos. Nós vemos o exemplo do rei Davi, que deixou também de um momento chamar os filhos para uma conversa, chamar os filhos para resolver um problema que tinha se instaurado entre eles. E as consequências nós conhecemos que foram desastrosas. Por conta de não chamar no momento oportuno, não fazer como Neemias fez. Neemias aparece aqui como um grande administrador, um grande conciliador, um grande homem de Deus. Porque no momento certo ele chama, faz o ajuntamento, chama as partes envolvidas para conversar e não deixa para depois, não protela o problema. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, diz o nosso subtópico 2. Ele diz que bem-aventurado, lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de... Você aí em casa já respondeu, filho de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. E Neemias foi aquele pacificador. Ele não chamou ali o pessoal que era o mais rico e começou a somente exortar aquele povo e falar, e não só exortar, mas também a ir de encontro àquele povo de modo incisivo. Ele não foi ali tentar dizer, olha, vocês estão errados por isso, sem dar uma alternativa para que eles acertassem. Ele não veio apenas apontar o erro. Neemias, de uma forma muito pacificadora, ouve as duas partes e leva uma proposta pacificadora para aquele povo. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado foi Neemias, feliz foi Neemias, porque ele agiu da maneira como Deus o instruiu, da maneira como Deus fez com que ele entendesse que aquele era o momento certo para fazer daquela forma, para chamar o povo, para unir o povo, para conversar com o povo, para lançar a proposta, e a proposta foi aceita. A desunião representa uma obra da carne, não é uma obra do Espírito. A obra do Espírito é a união entre o povo de Deus. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja. Eu falei ainda há pouco que união ela está intimamente ligada ao amor. Se a união está intimamente ligada ao amor, a desunião ela vai destruir esse amor. Porque quando existe desunião dentro da igreja, as pessoas realmente se tornam
contrárias ao que prega a palavra de Deus. Quando existe desunião, as pessoas deixam de ter esse carinho, esse amor pelo seu irmão, pela sua irmã, e começa a criar dentro do seu coração algo diferente disso, que não agrada ao Deus, não agrada ao nosso Deus. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Olha só, quando nós vivemos em união, o povo está vendo. O povo observa. Muitas vezes não fala nada. Muitas vezes só observam. Mas quando existe desunião, ou um caso de desunião dentro da igreja, o povo todo fala. Quando está todo mundo unido, tudo bem, os irmãos ali são bem unidos e tal, mas no momento em que existe um caso somente de desunião, que vem a público, que as pessoas tomam conhecimento, toda a população daquela comunidade vai falar: aquilo é uma igreja desunida, está aí um irmãozinho aí da igreja que está passando necessidade, não tem quem ajude, é um povo sem amor, é um povo desunido. É isso que se fala. Então nós temos que preservar essa união até como testemunho para a nossa igreja, para nós que representamos realmente Cristo aqui na terra, somos representantes de Deus aqui na terra, temos que fazer aquilo que o nosso Deus ele nos ordenou a fazer. Aquilo que agrada ao nosso Deus é o que nós devemos fazer. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ter união com o irmão é também estar atento às suas necessidades. É um irmão que às vezes nós notamos que ele precisa de alguma coisa e nós temos a capacidade também de ajudá-lo nesse determinado assunto. Às vezes é uma falta de alimento, uma falta de uma roupinha que nós observamos que o irmão tem uma necessidade e a gente consegue, as irmãs são muito observadoras nesse ponto aí. Existe um grupo de irmãs dentro da igreja que observam aqueles irmãos que têm certas necessidades, que são necessitados, e isso é uma forma de nós demonstrarmos a nossa união. São irmãos que às vezes são novos convertidos, como a própria lição vai trazer aqui para nós, que eles são excluídos, às vezes excluídos dentro da escola, excluídos dentro do trabalho, ou até dentro das suas famílias, são excluídos porque eles realmente aceitaram a Cristo como seu Salvador, e a sociedade algumas vezes os exclui dentro do seu convívio social, e a igreja ela aparece como essa agregadora, onde os irmãos passam ali a terem esse membro como um membro realmente daquela igreja, um membro do corpo de Cristo, onde todos os membros, desde o menor ao maior, como fala o apóstolo Paulo, eles são importantes. Seja o membro que for, né? Não importa se o irmão tem 50 anos de crente ou aquele que tem apenas 50 segundos, um segundo que seja de crente, todos esses aí fazem parte da igreja de Cristo e nós temos que ter união com todos eles. Então, meus irmãos, que nós possamos nessa lição deste domingo ter aprendido mais este ensinamento de Cristo Jesus, para que nós tenhamos união um com os outros, união com os nossos irmãos, união com os nossos líderes, que nós possamos fazer como aquelas pessoas também as quais Neemias levou aquela proposta de que eles não cobrassem juros, que restituíssem, para quando nós ouvirmos também as boas propostas dos nossos líderes, que nós possamos admitir que estávamos errados, mas que nós passemos também a acertar. Passemos para aquele momento em diante a fazer o que é certo, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um ótimo domingo a todos vocês, uma boa semana e que Deus abençoe a todos vocês, povo de Deus. Deus abençoe.